Boa noite a todos, amém? Deus abençoe a todos os irmãos, a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A partir do versículo 1, eu quero falar sobre esse coxo, um homem que recebeu uma bênção de Deus na sua vida. E muitas das vezes parece que nada mais vai acontecer em nossas vidas. Parece que nunca as coisas vão ser mais diferentes. Mas eu quero te dizer que a qualquer momento, Jesus, Ele pode te surpreender. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Poder se sentar em nome de Jesus. Amados, nós estamos falando de um texto bastante relevante para a história bíblica, porque nesse exato momento, esse milagre foi o primeiro milagre da igreja primitiva. Nós sabemos que o Senhor Jesus, por 3 anos e 6 meses, o Senhor Jesus, ele andou neste mundo, ele escolheu 12 homens, e desses 12 homens, o Senhor Jesus treinou, ensinou e passaram a ser os seus discípulos. Um desses 12 o traiu e infelizmente se perdeu. Mas mesmo assim a essência, o trabalho e todo o desempenho não foi perdido. Porque o Senhor já sabia que um daqueles 12, infelizmente, não ia prosseguir com ele. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus ele é crucificado ali na cruz, depois dele morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar, Jesus ele aparece para os seus discípulos e ainda fica com eles neste mundo mais 40 dias, ensinando tudo aquilo que os discípulos precisavam para continuar então a missão. Eu fico intrigado porque os discípulos passaram 3 anos e 6 meses com Jesus, mas parece que em 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, parece que assim as mentes dos discípulos se abriram de tal maneira que eles então receberam todo aquelas informações, tudo aquilo que o Senhor Jesus precisava passar para eles
para que eles continuassem assim então, de uma maneira ordeira, de uma maneira de sucesso, a carreira que o Senhor propôs a cada um deles. Jesus então vai voltar para o céu, ele vai voltar para o seu lugar, e agora os discípulos precisam continuar a missão. A missão não é uma missão fácil, é uma missão difícil e árdua. Para os religiosos de Israel, o cristianismo é uma seita, e é uma seita perigosa que precisa ser contida. E mesmo se for para usar a violência, nem se for para matar, era assim que os fariseus encaravam ali os discípulos. E os discípulos estavam cientes do perigo, estavam cientes que eles deveriam ir, se for possível, até a morte, para cumprir a missão que o Senhor Jesus havia entregado a eles. E eles então, sem medo, sem temor, eles vão então agora para um lugar aonde o próprio Deus os preparou, e ali eles ficam cerca de 120 dias, buscando, orando, clamando, e eles ficam se preparando, porque Jesus havia dito a eles: não saiam de Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. E eles vão ficar ali, sabe, buscando a Deus, tentando entender, tentando se santificar, colocando a sua vida no altar. Quando nós entramos então em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que esse revestimento de poder que Jesus havia anunciado a eles, então chega o dia do Pentecoste, chega o dia do Espírito Santo descer sobre os discípulos. E a palavra do Senhor diz que todos que estavam reunidos ali, cerca de 120 pessoas, foram cheias do Espírito Santo. E a partir daquele momento que eles foram cheios do Espírito Santo, que era o principal reforço que faltava para eles, então aquele Espírito da verdade, o próprio Espírito de Deus, revelou ao coração deles que eles estavam preparados. Então agora eles vão sair, eles não vão ficar mais reclusos, eles não vão ficar mais escondidos, eles não vão ficar mais com medo. Agora o Espírito de Deus toma a vida de cada um deles, e eles passam ali agora, aleluia, a viver sem temor, a viver sem medo, encorajados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então agora eles vão sair do cenáculo, eles vão sair daquele lugar, e eles vão começar a investir a palavra que o Senhor Jesus confiou em suas mãos. E quando eles começam a fazer isso, é claro, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa estar em oração. Não tem como você conciliar uma vida consagrada a Deus, não tem como você conciliar uma vida aos pés do Senhor sem uma vida de oração. E Pedro e João eram os discípulos ali, vamos dizer assim, de linha de frente. Porque Jesus, quando Jesus tinha uma missão, quando Jesus precisava orar, quando Jesus precisava revelar alguma coisa, Jesus sempre escolhia Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque esses três discípulos eram aqueles que estavam na linha de frente, eram intercessores, eram homens que não tinham medo, que iam para cima, que não se detinha nada. Então agora Pedro e João, sabendo que Jesus estava com ele agora em espírito, eles foram para o templo para orar, para buscar a Deus naquela tarde. A hora nona é às 3 horas da tarde. Era a hora que eles estavam indo para o templo, orar, colocar os seus joelhos no chão, clamar a Deus, conversar com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo que já estava em suas vidas. O interessante é que nessa caminhada até o templo, eu acredito sim que Pedro e João conversaram muitas coisas dentro do trabalho, dentro da missão que eles estavam desempenhando. E é claro, ir ao templo era passar pelos fariseus. Ir ao templo era encontrar com os religiosos no templo. E Pedro e João sabiam que Deus não estava mais com ali os fariseus. Deus já não estava mais com os religiosos. Deus havia deixado aquele templo. Agora, através do Espírito Santo, Deus estava dentro de cada um deles. Mas, quando eles chegam ali,
na porta do templo chamada Formosa. Era a principal porta do templo, a entrada do átrio. Era ali que os religiosos ficavam, era ali que os religiosos se expunham a Deus, e ali havia um grande número, um fluxo grande de pessoas passando por aquela porta. A palavra do Senhor diz que trouxeram um paralítico, trouxeram um coxo. Há uma diferença grande do coxo e do paralítico. O paralítico, ele não mexe nada do seu corpo. O coxo, ele tem os pés virados e não consegue andar. Então esse homem era um coxo de nascença. Ele nasceu com os seus pés invertidos e por isso ele precisava ser carregado, ser levado para um lado do outro. E de uma forma, vamos dizer assim, estratégica, ele era colocado todos os dias à porta do templo. Por quê? Por causa do grande fluxo de pessoas. Ali ele poderia pedir as suas esmolas. Ali ele poderia receber alguma coisa. E eu acredito que aquilo era uma fonte de recurso para aquele coxo. E por isso ele estava ali praticamente todos os dias. Mas nesse dia exato, ele vai se deparar com uma coisa diferente na sua vida. Ele não vai só pedir esmola agora para os religiosos ou fariseus. Agora estão vindo dois líderes da igreja primitiva. Estão vindo dois líderes daqueles que os fariseus falavam da seita do cristianismo, ou da seita daqueles que anunciavam a Jesus Cristo de Nazaré. E agora esses homens estão revestidos de poder. Agora esses homens estão cheios do Espírito Santo. Não é mais simplesmente pescadores. Não são mais uns homens insignificantes para a sociedade, leigos, sem conhecimento. Não, agora eles são homens de Deus. Agora eles são revestidos pelo poder de Deus. Agora o Espírito Santo, Senhor, está sobre a sua vida. E é aí que eu quero que você entenda nessa noite. Aleluia. Não importa, meu irmão, como você começou, mas importa muito como você vai terminar. Porque muitas das vezes, meu amado, o começo ele é difícil. O começo ele é, aleluia, muitas das vezes provador. Mas eu quero te dizer que há um momento da nossa vida que o Espírito Santo vem e faz a tua obra em nossas vidas, para que nos mantemos firmes na presença do Senhor e possamos ser usados, aleluia, por Ele, para fazer, aleluia, os milagres de Deus na vida de outras pessoas. Então agora aquele coxo está ali e ele está pedindo esmola para todos que passam. E eu acredito que ele está recebendo sim, porque era uma das coisas que os judeus não deixam de fazer, em hipótese alguma, é dar esmola. Porque isso, para eles, é um modo deles se santificar a Deus. Aleluia. Então os judeus, eles dão esmola. E eu acredito que aquele homem estava recebendo. Mas, quando chegou em João e Pedro, ou Pedro e João, quando eles chegam ali e vem aquele homem sentado na porta do templo, necessitado, aleluia, diz a palavra que Pedro e João olham para ele. Mas o olhar de Pedro e João não é como o olhar dos religiosos. O olhar de Pedro e João não é o olhar como dos fariseus. Porque os fariseus não permitiam que pessoas daquela forma entrassem dentro do templo. E por isso ele estava fora do templo. Por quê? Porque para os fariseus aquele homem, ele havia sido cometido debaixo de uma maldição. Era uma pessoa que para os religiosos da época não teria como ele ser inserido na sociedade. Porque ele estava debaixo de uma maldição. Mas quem pecou? Ele ou seus pais? Os fariseus vão dizer, tanto ele como seus pais. Era assim que os fariseus agiam. Eles nomeavam quem eles queriam. Eles diziam, esse aqui serve, esse aqui não serve. Então aquele coxo agora, o máximo que ele pode se aproximar do templo de Deus é na porta do lado de fora. E não mais do lado de dentro. Mas quando Pedro e João chegam e olha para aquele homem, ele vê uma necessidade
naquele homem a qual ninguém viu. Porque muitas das vezes, meu irmão, quando uma pessoa ela está passando por alguma necessidade, ela tem algum problema, alguma dificuldade na sua vida, necessariamente não é aquilo que a pessoa acha que ela tem que receber. Muitas das vezes o problema daquela pessoa é espiritual. Muitas das vezes não é o dinheiro que vai ajudar, não é a cesta básica que vai ajudar, não é você comprar alguma coisa para aquela pessoa que vai ajudar ela. Não, muitas das vezes aquela pessoa, ela vai ter uma ajuda maior e melhor na sua vida, espiritualmente, do que fisicamente. E foi essa sensibilidade que o Espírito Santo de Deus fez Pedro e João enxergar. Todos enxergavam a necessidade física daquele homem, mas quando Pedro e João olhou, enxergou a necessidade espiritual. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? O Senhor está aqui nesse momento e Ele sabe do que você precisa. E uma das coisas que Deus já está proporcionando aqui nessa noite é algo espiritual para a sua vida, aleluia. Porque uma vez que o espiritual acontece na nossa vida, as portas se abrem do lado de fora, porque no seu interior é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar para que você alcance a sua vitória do lado de fora. Para nós alcançarmos vitória nesse mundo, primeiro algo precisa acontecer dentro de nós. E o milagre, o maior milagre que Jesus pode fazer na nossa vida, não é exterior, é no interior de cada um de nós. É no nosso coração, é na nossa intimidade, aleluia, é nos fazermos enxergar como Ele enxerga, é nos fazer andar como Ele anda, é nos fazer falar como Ele fala, é nós fazermos, aleluia, aquilo que Ele mesmo fez. Isso é a maior grandeza do homem. As demais coisas vêm como consequência. Eu já vi muita gente dizendo, eu preciso correr atrás de uma bênção. Não, meu irmão, as bênçãos virão, te alcançarão, aleluia. O que você precisa é abrir teu coração. O que você precisa é deixar Deus trabalhar no teu interior. Porque quando Pedro e João olham para aquele homem, o João diz para ele, olha para mim. Porque aquele homem, ele tem uma tática de pedir esmola. Ele não olha no olho, ele só estende as mãos. Uma pessoa que não olha no olho e só estende as mãos é uma pessoa que tem vergonha de fazer o que está fazendo. É uma pessoa que sabe que está num estágio de humilhação. É uma pessoa que sabe que ali é um lugar vergonhoso. Então ele não olha no olho, ele estende as mãos. Mas quando ele estende as mãos para Pedro e João, Pedro fala para ele, olha para mim. E por que Pedro pediu para que ele olhasse? Porque Pedro queria ver o rosto daquele homem. Pedro queria conhecer aquele homem. Quem está entendendo aqui, aleluia, nessa noite, diga amém. Deus, aleluia, Ele não só te chama pelo nome, mas Ele vai olhar para dentro de você. Porque quando Pedro olhou para aquele homem, ele viu a necessidade real daquele homem. E não era uma moeda de prata, não era uma estátua, aleluia, não. O que aquele homem precisava era de uma libertação na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando aquele homem olha para Pedro e para João, cheios do Espírito Santo, totalmente diferente daquilo que está acontecendo lá dentro do templo, porque Deus não estava mais lá, Deus agora estava dentro dos discípulos. Pedro vai dizer, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu vou te dar. No nome do Senhor Jesus. E ele diz, o Nazareno. Por que ele fala Nazareno? Para que não haja dúvidas que de Nazaré nasceu o Filho de Deus.
Quem está entendendo, diga amém. Haviam outros falsos cristos que se manifestaram até mesmo quando Jesus estava aqui, e dizendo que vinham de todo quanto é lugar da terra, dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo. Mas Pedro vai citar Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. E aquele homem, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que nós somos ali o estupim, cada um de nós, somos o estupim do milagre. Porque se nós não cremos, Deus não pode fazer. Mas se nós cremos, Deus então vai fazer o milagre. Aquele homem, ele pensou, eu sei que foi fração de segundos. Eu sei que quando você lança uma palavra, em fração de segundo as pessoas respondem aquilo que você perguntou. Em fração de segundo, aquele homem então se vê confiando nas palavras de Pedro e João. Agora entenda uma coisa que eu quero te dizer. Pedro e João conheciam aquele homem, sabia da história dele? Eu acredito que sim. Por quê? Porque esse homem, depois que ele é curado, ele vai entrar no templo. E a palavra do Senhor diz que ele entra saltando, correndo e glorificando a Deus. Eu fico intrigado com isso, irmãos, sabe por quê? Esse homem nunca teve pé, ele nunca andou, né? Nunca andou de pé, ele nunca correu. É a partir do momento que ele sentiu que estava de pé, ele já correu e começou a pular. É uma coisa que ele nunca fez na vida dele. E ele fazia isso glorificando ao Senhor. Então, quando Pedro e João oferecem Jesus Cristo para ele se lembra de Jesus, aquele que foi crucificado na cruz. Mas João e Pedro, por ser dali da redondeza, também já conhece a história desse homem. E sabe que esse homem tem pelo menos um pouco de fé para que ele seja transformado daquela forma. E o que acontece? Aquele homem se levanta. Pedro estende as mãos, puxa aquele homem fica em pé, e daqui a pouco ele começa a andar, e daqui a pouco ele começa a correr, daqui a pouco ele começa a saltar, e ele entra na onde? No templo. Por quê? Porque como coxo ele não poderia entrar. Mas agora, andando e saltando, ele pode entrar. Quem está entendendo, diga amém. Ele foi, fecharam as portas para ele. Ele nunca participou de um culto lá dentro, aleluia, do templo. Ele nunca pôde dar glória a Deus lá dentro do templo. Ele nunca pôde orar lá dentro do templo, porque os religiosos tinham ele como um homem debaixo de maldição. Mas agora que ele estava andando, agora que ele foi curado, ele entra no templo, saltando, pulando e glorificando a Deus. O que estava acontecendo lá dentro, a reunião que estava acontecendo junto com os fariseus, parou. Porque o milagre aconteceu. Parou. Todo mundo observou aquele homem. E diz a palavra do Senhor que todos ficaram maravilhados. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Quando alguém lá do passado nos encontra e fala: meu Deus, o que aconteceu? As pessoas ficam maravilhadas. Por quê? Pela obra que Deus fez na nossa vida, pelo trabalho que Deus desempenhou na nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa: não foi diferente na vida daquele coxo. Todos ficaram maravilhados. E sabe o que Pedro fez? Pedro olhou aquele homem, glorificando a Deus, exaltando o Senhor por ser curado, e viu aquela multidão, aquelas pessoas maravilhadas, dando glória a Deus junto com o coxo. Pedro falou assim: tá aí a oportunidade, não vou perder. Então agora Pedro vai usar a história desse homem. Pedro vai pegar um gancho nesse milagre que Jesus Cristo fez, e ele vai pregar a palavra do Senhor. Ele vai anunciar Jesus Cristo. E ele começa falando assim: olha, não fomos nós que fizemos este milagre. Este milagre quem fez foi Jesus, a quem vocês crucificaram.
E ali Pedro começa a pregar sobre a remissão de pecado, ali sobre o perdão. E quando Pedro termina de pregar, 3.000 almas levantam a sua mão naquela noite, aleluia, ou naquela tarde, ou no final daquela tarde, levantam a sua mão para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Sabe o que eu quero te dizer? Deus está, aleluia, com vontade de usar a tua vida. Você que foi curado, você que foi encontrado, Jesus foi te buscar para mudar a sua história, para mudar a tua vida. Sabe para quê? Para que você possa mudar a vida de outras pessoas. Então Deus não faz um milagre em vão. Deus nunca vai fazer um milagre na vida de alguém só por fazer. Não, tem um propósito, aleluia. E é por isso que você está aqui nessa noite. Assim como aquele coxo, era um propósito de Deus, era um propósito do Senhor Jesus, curar aquele homem, para que outras almas crescem. Assim Deus quer fazer na tua vida, aleluia. Mas daí você pode me dizer: ah, pastor, mas está difícil, situação na minha casa, na minha família, na minha vida, eu não sei mais o que fazer. A única coisa que eu peço para você: olha para Jesus nessa noite, aleluia, porque aquele homem olhou para Pedro, e olhar para Pedro era olhar para o próprio Senhor Jesus, e o milagre aconteceu na sua vida. Então olha para Jesus hoje, não olha para o teu problema e nem para a tua dificuldade, mas olha para Jesus, porque Ele vai fazer um milagre acontecer também na sua vida. As almas se convertem. Os fariseus então começam a ficar irados. E quando aquelas almas se convertem, elas vão direto para o Jordão para ser batizadas. São 3.000 almas. Esvaziou o templo. Os religiosos, e agora? O que nós vamos fazer? Manda prender. Vai lá, prende Pedro. Prende os apóstolos. Traz eles para cá. E aí Pedro e João são colocados diante do sinédrio. E ali Pedro vai dar uma aula de Bíblia. Pedro vai pregar com muita ousadia, no poder do Espírito Santo. E os fariseus vão ficar de queixo caído. Sabe, irmão, às vezes ninguém está dando nada para você, mas espera que vai chegar a hora de Deus usar a sua vida. Aleluia. E Deus sabe a hora certa e o momento certo para que Ele use a sua vida. Aleluia. E aí os fariseus olharam um para os outros, doutores da lei, homens instruídos na lei de Israel, olharam um para os outros e disseram: o que foi isso? Não é esse um pescador? Um iletrado? Leigo? Que não sabe ler nem escrever? E da onde saiu tanta sabedoria? Quem colocou as palavras na mente desse homem? Quem falou isso? Aleluia, ensinou isso para ele. Porque eles ficaram maravilhados, vendo Pedro citar a Bíblia, as passagens, até chegar em Jesus Cristo, o Nazareno. Então, irmãos, eu quero te dizer nessa noite, não tem nada perdido. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Às vezes você pode estar, aleluia, passando por um momento difícil porque você fez as escolhas erradas. Mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus Cristo está hoje te dando uma segunda chance. Ele está te estendendo as mãos. Assim como Pedro estendeu as mãos para aquele coxo. Imagine a mente daquele homem: será que eu nunca vou ter oportunidade? Será que eu nunca vou conseguir entrar no templo? Será que eu nunca vou conseguir assistir um culto aí dentro? Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o Deus que esquadrinha o nosso coração, que Ele sabe a intenção do nosso coração. Então as coisas acontecem não do jeito que você quer, mas no tempo que Ele determina na sua vida. Quantas vezes na minha vida eu orei por algo, eu falei: Senhor, eu queria tanto que isso acontecesse, queria tanto que fosse dessa forma. E aí você ora, entrega na mão de Deus, e aquilo passa
Passa meses, até anos. Quando você vê, Deus faz na sua vida. Deus abre a porta que você pediu. Deus traz nas tuas mãos aquilo que você pediu em oração. E é nesse momento que você, nossa, mas eu orei por isso há tanto tempo atrás. Coloquei diante do Senhor, era uma vontade. E Deus então no tempo dele realiza na sua vida. Amém? Então a única coisa que você precisa entender: não há nada impossível que Deus não possa fazer na tua vida. E se nós cremos nesta palavra, se nós cremos no Senhor Jesus, o milagre ele vai acontecer na tua vida da mesma forma que aconteceu na vida desse homem. E Deus vai usar a tua vida para ganhar outras vidas. Aleluia, porque é em cima do teu testemunho que o Senhor Jesus vai fazer uma obra tão linda, para que outras almas também aceitem o seu caminho na sua vida, para a glória do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé nessa noite.